Quanto tempo? Sou o professor Francisco, da Escola Maria Aparecida, juntamente com o professor Adilson, da Escola Iracema Vilaça, estamos ministrando essa aula para o 9º ano. Sou o professor Adilson de História, da Escola Iracema Vilaça e da Escola Euclides também. Vamos explicar que essa nossa primeira videoaula, ela também vai ser acompanhada de um texto e um questionário. Então aqui é um apoio, anotem no caderno. E nesse exato momento nós estaremos vendo o Brasil Império, vendo as questões da queda do Império, a proclamação da República, tá? E a influência dos coronéis, principalmente os barões do café, nesse período da República no Brasil, e de grandes movimentos sociais que houve, principalmente referente ao coronelismo no Brasil. Tudo bem? Essa primeira aula será sobre a proclamação da República. Ainda no início do século XIX, aconteceram alguns movimentos de revoltas na tentativa de instalar a República no Brasil. Esse sentimento ele existiu por muito tempo, até que começou um processo de descontentamento por parte de pessoas poderosas e importantes. Estou falando dos cafeicultores paulistas, principalmente, juntamente com a ala religiosa da igreja e também da ala militar. E isso vai acabar acarretando no final do Império no Brasil. Houve também a questão da abolição da escravidão. O governo não criou uma transição para o fim da escravidão. Tanto cafeicultores e fazendeiros ficaram revoltosos com a monarquia devido à questão econômica, né? Não houve auxílio para que suprissem a mão de obra, e também houve a questão social, onde a maioria dos escravos vagavam de cidades em cidades sem ter função, sem ter trabalho, sem ter moradia. No dia 15 de novembro de 1889, logo pela manhã, Marechal Deodoro da Fonseca reúne soldados e marcham pelas ruas do Rio de Janeiro gritando "Viva a República!". Os monarquistas não tiveram forças para resistir e nesse instante está proclamada a República no Brasil. Foi criado no primeiro momento um governo provisório e Marechal Deodoro da Fonseca foi escolhido para ser o primeiro presidente da República. Um dos seus primeiros atos foi o exílio de Dom Pedro II e sua família. Assim que assume o poder, Marechal Deodoro da Fonseca trata de alguns assuntos que seriam muito importantes para a implantação da República de fato. O primeiro deles seria a implantação do Estado laico, ou seja, a separação da Igreja do Estado. Outra medida importante foi a federalização do país. O que seria isso? Enquanto monarquia, nós tínhamos províncias e não estados. Com a República, nós passamos a ter estados. Estado de São Paulo, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro. Qual mudança? Eles passariam a ter mais autonomia. Outro ponto muito importante foi a divisão do Brasil em 3 poderes de fato: executivo, legislativo e judiciário. Uma última medida foi o voto universal. Enquanto monarquia não havia eleições. E quem votava? Então, não eram todos. Eram somente homens acima de 21 anos que soubessem ler e escrever e tivessem propriedades. O governo Marechal Deodoro da Fonseca teve alguns problemas bastante sérios. O seu ministro da Fazenda, Rui Barbosa, ele teve uma ideia de lançar um programa. Esse programa seria de incentivo a empresários, a industriais. O governo emprestava dinheiro, oferecia recursos para que essas pessoas pudessem investir. Porém, o brasileiro ainda não tinha um bom hábito, né? Desonestos, se fizeram de empresários, falsos empresários, tiveram os empréstimos e criaram empresas fantasmas. Elas não existiam. Por sua vez,
Marechal Deodoro, como um bom militar, resolveu fechar o Congresso. E isso gerou muitos dissabores. E ele acabou renunciando. E aí, no caso, assume o seu vice-presidente, Marechal Floriano Peixoto. O Marechal Floriano Peixoto conduziu o seu governo até o final. Após a eleição do presidente Prudente de Moraes, os cafeicultores e latifundiários voltam ao poder no Brasil. É importante nós salientarmos, destacarmos aqui, que o Prudente de Moraes ele é tido como nascido em Itu. Ele passou a maior parte da vida dele em Piracicaba, porém ele nasceu na cidade de Mairinque, que é a cidade vizinha de Mairinque, que na época pertencia a São Roque. E Prudente de Moraes é da nossa região, olha que interessante. E o governo dele não foi um governo muito enérgico, não. Foi um governo meio xoxo, muito político. O povo não estava acostumado. Tanto que o principal apelido dele era Presidente Biriba. Né? Não era enérgico, era um presidente frouxo. Mas o grande destaque no seu mandato foi a questão mesmo da oligarquia, do coronelismo, né? Que volta ao poder um grupo político muito forte, que eram os cafeicultores e os latifundiários. O estilo de política empregado com a oligarquia no poder, no governo de Prudente de Moraes, ele traz a figura do coronel. O coronel seria uma forma do governo ter um poder maior em todas as regiões. Então as principais cidades do país tinham coronéis. Com os coronéis, vigorou uma política chamada de voto de cabresto. O que era isso? Então era assim, o coronel obrigava o povo a votar naquele candidato que ele escolheu. Após a eleição de Prudente de Moraes, houve uma aliança de poder no Brasil, entre o estado de São Paulo e Minas Gerais. Essa aliança acabou ganhando um nome, um apelido de República Café com Leite. E qual era essa aliança? Na realidade, era a garantia de que os próximos presidentes do Brasil seriam dos estados de São Paulo e de Minas Gerais, e num revezamento. No Brasil, sempre aconteceram movimentos sociais, revoltas, revoluções, guerras civis. E nesse período propriamente do início da República, tivemos também alguns movimentos muito importantes e que nós precisamos destacar aqui. O primeiro movimento que nós vamos destacar, movimento social, foi a Guerra de Canudos. Ela aconteceu no Nordeste, né, na região da Bahia. O principal motivo de acontecer essa guerra e esse movimento social foi realmente a miséria, o abandono, o descaso do governo federal com outras regiões que não fosse o Sul e o Sudeste. E a comunidade de Canudos chegou a ter mais de 20 mil pessoas. Então, o medo de que ali fosse um ponto inicial para uma revolta maior fez com que o governo federal agisse. Calcula-se que houveram mais de 5 mil mortes nesse massacre. O governo federal saiu vitorioso. Outro movimento social muito importante foi a Guerra do Contestado. Ela aconteceu numa região que estava sendo contestada, tanto por Santa Catarina quanto por Paraná. Com a concessão, a Brazil Highway Company obteve o direito de explorar madeira, expulsaram-se muitos camponeses. Eles buscaram o apoio de um famoso beato. O nome dele era Beato José Maria e acabou sendo um líder, né? Ela acaba com também a vitória do governo federal e a dispersão por toda a região da população. Outro movimento social importante nesse período que podemos destacar aqui foi o cangaço. O cangaço nada mais era que bandos que dissociaram-se dos coronéis lá no Nordeste, né? Somente lá no Nordeste. Desgarrados dos coronéis, esses bandos saíam saqueando, a violência era muito grande. Né? Os cangaceiros acabaram quando o governo consegue matar Lampião e seu bando. Então a gente agradece. Com Deus, se cuidem e olha, não esqueçam, quando sair de casa,
por favor, a mascarinha, porque a máscara salva. Beijo.